A dança entre o medo e a confiança é que define a nossa jornada. Gente, qual é a função do medo? A função do medo é de nos paralisar. Essa é a função que o medo tem, de nos deixar parado, de não nos deixar avançar. E a confiança, por outro lado, tem a função de nos dar movimento, de nos enviar para frente, de nos mover, né, em direção ao nosso destino. E aí eu quero tratar aqui do medo e da confiança, trazendo duas histórias da palavra que tratam muito bem essas duas emoções que acontecem com a gente e dos resultados que ela traz. A primeira história é a história da abertura do Mar Vermelho, né? Fazendo um resumo aqui para vocês, o povo do Egito ele já estava há 400 anos de escravidão, estavam clamando, né, pedindo a Deus que os libertassem daquilo, né, libertassem do poder do Egito. E aí chega um momento que já decide libertá-los, né? E aí ele escolhe Moisés e Moisés inicia essa jornada de libertação do povo. E aí, em algum momento, o faraó ele deixa o povo ir, né? Que já havia sofrido as 10 pragas do Egito, que são bastante conhecidas por todo mundo. E aí, durante o percurso, o faraó se arrepende dessa decisão e coloca seu exército para ir atrás desse povo e matá-lo, né? E quando o povo está ali, caminhando, indo em direção à Terra Prometida, o povo ele vê o exército vindo atrás deles. E eles ficam com muito medo, porque diante deles está um mar vermelho. Está ali um mar. Eles não têm para onde avançar. E aí esse povo fica com muito medo. Nossa, nós vamos morrer na praia, né? Literalmente. Tá tudo acabado. Só que não, gente. Moisés, ele enche o seu coração de confiança, de fé, porque ele acreditava na promessa de Deus. E ele avança, ele dá um passo em direção ao mar, coloca o seu cajado e aquele mar vermelho se abre e o povo passa e segue sua jornada. O exército vem, né? Vem atrás, mas aí Deus fecha o mar e o exército morre. Nessa história, a gente vê muito claro o medo do povo, né? Diante do mar e do exército, mas também vê a confiança de Moisés. Foi graças à confiança de Moisés que Deus permitiu que o Mar Vermelho se abrisse. A segunda história é a história de Pedro, que vê Jesus andando sobre as águas, que também é uma história muito conhecida por todos. E aí ele decide querer ir até Jesus. Ele pergunta para Jesus se ele poderia ir até ele. E Jesus fala, venha. E aí Pedro se enche, né, de confiança, de fé, coloca o pé na água, não afunda e começa a caminhar olhando para Jesus. Mas em algum momento Pedro sente medo, né? Ele sente ali, ele tem ali a sensação dos ventos e ele tem medo. E quando ele tem medo, ele começa a afundar. Então a gente vê claramente que Pedro teve um primeiro momento confiança e isso levou adiante, lhe deu movimento, mas depois veio o medo que o paralisou e que o afundou. O que a gente precisa entender, gente, é que sempre vai existir ao nosso redor um medo. E ele vai querer preencher esse espaço vazio. E a única maneira da gente lutar contra esse medo é a palavra, é nos alimentar da palavra, porque é a palavra que alinha o nosso coração com a fé, com a confiança no nosso Deus e que garante que a gente consiga chegar ao nosso destino.